Bom dia, eu recebo hoje o Alexandre Stormer, que é um investidor, é um educador do mercado financeiro e é um sujeito de muito tempo de mercado. E eu convidei o Stormer para a gente conversar hoje sobre os desdobramentos da economia e do mercado de capitais após a vitória do Donald Trump. A quem eu dou bom dia. Bom dia, Alexandre. Está me escutando? Muito bom dia, Glauco. Bom dia a todos os amigos da Mais Brasil Mundo. É um prazer estar aqui hoje de manhã conversando um pouquinho sobre as repercussões da eleição do 47º presidente americano para o mercado financeiro e como é que isso implica diretamente nos investimentos que as pessoas podem estar pensando em realizar nos próximos meses. Vamos lá? Vamos lá. Alexandre, primeiro vamos fazer um disclaimer importante aqui. A Liberta Play. É importante as pessoas entenderem o teu trabalho, e eu considero o teu trabalho muito importante. E talvez não, com certeza ele vai despertar grande curiosidade do público em saber como é que a gente se torna um trader, um investidor, alguém, pessoa física ou jurídica, que tenha interesse em ingressar no mercado de capitais. Fala um pouco da tua empresa, do teu trabalho para a gente, Alexandre. Perfeito, Glauco. Lá na a Liberta Play ela é um streaming de mercado financeiro, ou seja, basicamente é uma Netflix do mercado financeiro. Ali a gente tem uma série de vídeos, uma série de conteúdos que explicam como funciona a dinâmica de investimentos. Como é que funciona a dinâmica de investimentos, seja em criptomoedas, seja em mercado financeiro tradicional, investimentos em renda fixa, renda variável, Bolsa Brasil, Bolsa Estados Unidos. A gente tem um olhar global, a gente entende que hoje em dia a maior parte das pessoas tem que ter realmente investimentos diversificados a nível global e não apenas a nível Brasil. Então ali nós somos realmente uma casa de educação financeira em que a gente tenta ajudar as pessoas a descobrirem a melhor maneira de fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você mesmo, né? Ao invés de a gente ter que estar correndo tanto atrás do dinheiro, a gente pode colocar o dinheiro a correr um pouco para a gente, né? Para fazer contato contigo é através de quais caminhos, Alexandre? Como é que as pessoas interessadas podem eventualmente fazer contato com a Liberta Play? Legal, basicamente a gente tem o site que é libertaplay.com.br e também é possível através da minha própria rede social, que é stormer.oficial, tanto no Instagram quanto eventualmente no YouTube, é lá que a gente se encontra com bastante facilidade. Muito bem, eu vou pedir para o Gabriel colocar para a gente na legenda, então, o site libertaplay.com.br e qual é o do Instagram? Stormer.oficial. 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 Exato. Alexandre, então essa é a nossa primeira conversa. Muito obrigado, desde já. Te agradeço em nome da Rádio Mais Brasil. E eu estava lendo aqui uma matéria do New York Times em que no dia seguinte, o day after, as ações atingiram máximas históricas. O dólar se fortaleceu em todo o mundo e os rendimentos dos títulos do governo americano dispararam na quarta-feira após a vitória do Donald Trump. Em parte, a reação é típica após uma eleição presidencial, com uma onda de atividade conforme o resultado da votação, né? Mas analistas e investidores notaram que a reação pareceu mais forte do que apenas um alívio. Porque tem dois tipos de expectativa, né? Uma é um alívio, de as coisas vão manter-se numa certa normalidade, numa previsibilidade. Uma outra, eles notaram que houve mais do que um alívio, né? Os traders se preparando para maiores gastos de governo, regulamentação mais leve, maiores déficits, eu não entendi muito bem isso, e o crescimento acelerado com a administração do Trump, e pelo menos com menos controle, né? Republicano e com mais controle do republicano no Congresso, no Senado e tal. Como é que tu está vendo? Deixa eu só fazer um segundo disclaimer. O nosso programa aqui, ele trata muito da geopolítica internacional, né? Sim. Mas é óbvio que o nosso interesse no trato da geopolítica internacional é fazer com que a nossa audiência perceba os desbordos, os impactos e as derivações disso para o nosso dia a dia aqui, né? Lógico. Então, entendendo que o primeiro impacto do mercado americano de capitais foi positivo,
né, no que diz respeito à chegada, à vitória do Donald Trump, como é que tu entende que isso aí vai se desdobrar tanto para os teus investidores que aplicam no mercado de capitais brasileiro, quanto, eventualmente, pessoas físicas ou jurídicas que aplicam no mercado internacional? Bom, vamos por partes, que tem algumas coisas que são bem importantes a gente conversar aqui com os nossos amigos. Primeiro, nós temos que entender que Trump, ele tem a forma Trump de governar é uma forma diversa e diferente da maneira Biden-Kamala. Basicamente, a ideia de Trump é desonerar os impostos das empresas americanas, e essa desoneração de impostos das empresas americanas faz com que o lucro líquido, o lucro que as empresas produzam, ele aumenta rapidamente. Então isso é favorável para as empresas e, portanto, para as ações americanas. Ao mesmo tempo, no momento que as empresas observam mais lucro, isso produz um aquecimento econômico. E esse aquecimento econômico nos Estados Unidos fica sendo importante para aumentar a produtividade e, com isso, tentar reduzir a inflação. Percebam que Trump ele tenta abordar a inflação de uma maneira um pouquinho diferente do Biden. A ideia dele é a inflação é um desequilíbrio entre a procura por produtos e a oferta dos produtos. Então, quando a gente tem muita procura e poucos produtos à disposição, nós temos preços mais caros. Então, o que eu vou ter que fazer? Ou eu diminuo a procura do produto, e isso significaria desemprego, ou eu aumento a produtividade. Aumentando a produtividade, eu entrego mais produto para as pessoas e com isso eu consigo manter os preços equilibrados. Então o plano de Trump basicamente é desonerar os impostos e com isso basicamente aumentar a produtividade das empresas americanas, com isso fazendo frente à inflação. Automaticamente sim, e também planeja reduzir a taxa de juros americana, que já está acontecendo. E isso é extremamente importante, Glauco, para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Por que isso é importante para mim, Stomer? Bom, basicamente porque ao reduzir a taxa de juros americana, o dinheiro que hoje encontra-se concentrado em money market, o money market é o que a gente chama, Glauco, de renda fixa americana. Então o dinheiro de renda fixa americana subiu muito com a taxa de juros americana subindo e hoje está na casa de 6 trilhões e meio de dólares. Para a gente ter uma ideia, todas as criptomoedas do mundo, se fossem negociadas, elas giram na casa de 2 trilhões e meio de dólares. Ou seja, 3 vezes o valor do dinheiro que existe em criptomoedas existe em money market hoje no mundo. Esse dinheiro ele está saindo da renda fixa americana e ele está entrando naquilo que a gente chama de ativos de maior risco, que sejam ações americanas e sejam criptomoedas. Então essa migração do dinheiro internacional que sai de um determinado ponto e vai para outros ativos é extremamente importante que os amigos entendam como que pode beneficiar os investimentos de vocês. Por isso que a gente está vendo, Glauco, você deve ter percebido recentemente, que o Bitcoin rompeu seu topo histórico, rompeu justamente na eleição Trump, porque o Trump ele vinha com um discurso durante toda a campanha muito favorável ao universo de criptos, dizendo inclusive que os Estados Unidos tinha que fazer uma reserva em criptos, em BTC. Enquanto que a Kamala observava que BTC era dinheiro de bandido e automaticamente queria colocar cada vez mais limitações nisso. Então, o primeiro cenário que a gente vê, valorização do dólar frente a todas as moedas do mundo. Segundo cenário que a gente vê, muito dinheiro indo para criptomoedas e ações americanas. Esses são os dois primeiros efeitos mais imediatos que a gente observa do ponto de vista geopolítico com a eleição do Trump nesse momento. Eu estava também observando uma entrevista do CEO, né, da B3, que foi agora, dia 4 de novembro, né, o Gilson Finkelstein, participou no Roda Viva da TV Cultura, e ele falou com muita tranquilidade. Claro que dia 4 de novembro, mais ou menos, a gente já suspeitava do que poderia acontecer no dia 5, né? Quer dizer, não foi surpresa a vitória do Donald Trump, quer dizer, o mercado que trabalha com vocês, né, que trabalham com os dashboards, com consoles, com previsões e tal, vocês provavelmente tinham maior certeza de que a vitória do Trump seria... Eles trabalham com informações internacionais e tal, em tempo real e tal. Mas o Gilson, no dia 4, ele já tranquilizou. Ele disse que o ano de 2025 para a Bolsa Brasileira vai ser de menos incertezas, né? E aí ele cita, com o resultado das eleições dos Estados Unidos e maior visibilidade sobre o processo de queda de juros nos Estados Unidos, acredita com um cenário mais favorável para os mercados de crédito privado no Brasil,
E aí é um cenário positivo para o Brasil. O Brasil, no cenário internacional, entra 2025 respirando um pouco melhor. E nesse sentido, tu falasse nas criptomoedas. Qual é a perspectiva do crescimento deste ativo? E quais são os ativos que tu entende que vão ser mais valorizados? Tu já falou um pouquinho, mas eu queria que tu desse uma reforçada no que diz respeito ao mercado brasileiro. Quais são os ativos que tu entende que vão ser mais reforçados a partir do ano que vem já para o Brasil? Bom, eu acho que as colocações são muito pertinentes, tá, Glauco? No momento que a gente tem a eleição de Trump nos Estados Unidos, a gente deve ter um processo de contínua redução da taxa de juros americana. E isso nos permitiria, eventualmente, na medida em que a gente consiga corrigir um pouco o nosso déficit fiscal, um alívio na nossa própria taxa de juros aqui. Então, no momento em que a gente consegue... Os amigos precisam entender que a taxa de juros, no momento que sobe a taxa de juros, isso é ruim para a Bolsa brasileira recua. Tá? Ela não, as pessoas veem muito mais tranquilidade em investir numa renda fixa que está com uma taxa de juros alta do que botar numa renda variável de ações no Brasil. Então, a redução da taxa de juros no Brasil é positiva para a Bolsa em si, Bolsa brasileira. A redução da taxa de juros americana, positiva para a Bolsa americana, como está acontecendo agora. Só que eu não percebo, pelo menos não no momento, Glauco, espaço para reduzir a taxa de juros aqui no Brasil. Tá? Pois é. Eu não acho. Não é o que está aparecendo, não é o que está surgindo no horizonte, né? Não é o que surge no horizonte, tá? Então eu discordo um pouquinho do Finkelstein na observação de que a Bolsa pode se beneficiar nos próximos meses aqui no Brasil com isso, porque eu percebo que a taxa de juros continua pressionada para cima, nós continuamos com um estresse muito forte na taxa de juros, até porque o déficit fiscal continua sendo absurdamente gritante, estamos gastando muito mais do que deveríamos. Então, eu acho que nesse sentido nós não poderíamos nos beneficiar muito. O que beneficia, sim, o Brasil com a eleição do Trump é que Trump, sem dúvida alguma, pode ser um pouco mais complicado para os chineses continuarem importando coisas dos Estados Unidos. E se eles param de importar dos Estados Unidos, especificamente as commodities que são importadas de lá, eles podem passar a comprar mais do Brasil. Então acho que talvez o lado positivo para a eleição Trump do Brasil é o fato de que a China vai importar mais produtos do Brasil do que dos Estados Unidos nos próximos meses. Isso para nós é favorável, sem dúvida alguma. Eu vejo que aqui no Brasil, especialmente os amigos que são investidores aqui de bolsa, ou que eventualmente pensam em trabalhar em bolsa, eles estão tendo resultados muito melhores comprando aquilo que nós chamamos de BDRs. BDRs são títulos respectivos de ações americanas, mas que são negociadas aqui na B3, aqui na Bolsa Brasileira. Então as BDRs como, por exemplo, uma Apple 34, ou mesmo uma Google 34, ou uma Nvidia 34, basicamente elas são títulos representativos das ações americanas e que são negociados aqui na Bolsa do Brasil. E a gente observa isso como sendo talvez um dos investimentos bastante interessantes para o brasileiro médio, porque ele consegue operar isso aqui no Brasil, usando obviamente as contas de corretoras brasileiras, e ao mesmo tempo ele consegue então ter uma certa proteção contra a flutuação de dólar, que é algo que nós temos que nos preocupar muito no caso de uma valorização do dólar, como a gente espera que aconteça com a eleição Trump. Então, eu coloquei aqui na tela rapidamente só o exemplo de uma BDR que está negociada aqui em bolsa, que é a BDR da Nvidia. Então, essas são essa daí é Nvidia, né? Essa é a Nvidia, a Nvidia é 34. A Nvidia, só para o nosso espectador entender, a Nvidia é uma empresa de alta tecnologia de ponta que produz insumos para computadores, né? Exatamente, placas para inteligência artificial e computadores. Então veja que este ano essa BDR se valorizou já aproximadamente 246% neste ano. Nos últimos 2 anos, essa BDR já entregou aproximadamente 926%. Impressionante. Então isso é uma oportunidade. Assim como a própria, acho que todo mundo aqui deve conhecer a Apple, provavelmente. Essa aqui é a BDR da Apple. Né? Essa é mais conhecida um pouco. A BDR da Apple valorizou esse ano 40%. Então a gente tem, e aqui esse gráfico que vocês vão ver agora é o gráfico que explica a movimentação da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana. Vejam que é uma eterna tendência de alta.
uma eterna tendência de alta. Uhum. Então, eu entendo que sim, eu entendo que existem várias e várias, digamos assim, oportunidades de investimento dentro da própria economia americana, dentro das próprias ações de empresas americanas e empresas mundiais que produzem o fluxo de caixa em dólar. A minha maior preocupação nesse momento, Glauco, sendo muito franco aqui para o Brasil, é que sim, a eleição de Trump fortalece o dólar frente às moedas internacionais. E a gente sabe que ele tem um estilo mais protecionista da economia americana, e isso vai fazer com que sim, os Estados Unidos tenham uma recuperação possível dentro do cenário econômico que eles vêm apresentando. A gente tinha algumas informações muito importantes de que 70% dos americanos estão descontentes com a direção que os Estados Unidos estava indo. E isso já era um fator muito, muito, muito nítido da provável, possível eleição que aconteceu em Trump. Isso foi o fator que despertou a eleição de Trump, sem dúvida alguma. O fato de que o americano não está gostando da direção que a economia está indo. E isso pode fazer com que o dólar aqui tenha, sim, um processo de apreciação importante frente ao real. Uhum. E o número mágico que nós temos aqui no mercado é R$6, Glauco. Se o dólar conseguir romper os R$6, podemos ter um movimento muito agudo e muito importante na moeda americana. E esse dólar a R$6, ele aumenta, digamos assim, a opção pelo investimento no mercado de capitais estrangeiro? Uma fuga da B3, por exemplo? Porque perceba o seguinte, o que acaba acontecendo, tá? O investidor a nível mundial, ele vai sempre olhar pelo melhor lugar onde ele pode estar colocando o dinheiro dele com o menor risco possível. Uhum. Então ele vai estar buscando rentabilidade com o menor risco possível. Se nós temos uma taxa de juros americana, por exemplo, em 4%, vamos arredondar em 4%. Se a gente tem uma taxa de juros americana em 4% e a nossa taxa de juros aqui está em 9%, nossa taxa de juros é 5% maior que a taxa de juros americana. Se existe um aumento na diferença, por exemplo, se a nossa taxa de juros sobe para 10 ou para 11, o investidor americano começa a pensar, ok, talvez valha a pena eu trazer os meus dólares para o mercado brasileiro, eu trago o meu dinheiro para o Brasil, eu converto meus dólares em reais, eu compro a taxa de juros do brasileiro e com isso eu consigo fazer uma proteção minha no câmbio e com isso eu consigo pegar a diferença entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira. Bom, isso mantém o dólar baixo. Isso mantém o dólar num nível mais tranquilo. Porque no momento que ele traz os dólares para cá, os dólares estão aqui, eles são vendidos aqui, isso faz com que o real mantenha um certo valor frente ao real. Isso é o que nós chamamos de carry trade. Quando a gente aumenta a taxa de juros aqui e os Estados Unidos diminui, isso produz uma certa pressão de venda então no dólar, faz com que o dólar fique contido. E por isso, meus amigos, que a gente teoricamente precisaria de uma taxa de juros mais alta no Brasil para manter o dólar num valor mais baixo. Se nós reduzirmos a nossa taxa de juros sem que a gente tenha credibilidade suficiente para isso, ou seja, sem que a gente tenha uma responsabilidade fiscal, sem que a gente pare de gastar mais do que a gente deve, o que acaba acontecendo é o investidor pensar, cara, esses caras gastam muito mais dinheiro do que eles arrecadam, eu não vou deixar os meus dólares no Brasil, e eles começam a tirar os seus dólares do Brasil, e isso faz com que o preço do dólar suba. Tá, mas cara, eu não estou pensando em ir para Disney ano que vem, qual que é o problema do dólar subir? O problema do dólar subir não é a Disney, Glauco. O problema do dólar subir é que quando o dólar sobe, todos os insumos que o Brasil importa sobem. Lógico. E isso dispara a inflação. E a inflação pesa diretamente no povo brasileiro. Perfeito. E nesse caso, nós estamos falando de um governo brasileiro que não consegue acenar, e aí, Alexandre, eu tenho uma grande dificuldade de entender os funcionamentos psicológicos do mercado de capitais. Por quê? Porque, em termos lógicos, eu evitaria, num primeiro momento, o investimento no Brasil, haja vista esta inconsistência da gestão pública, federal, no caso, principalmente, no sentido de conter seus gastos. Quer dizer, não obstante a falta total de controle de gastos, né, o número de ministérios e a gastação desenfreada, né, não obstante tudo isso, tu ainda tens
uma falta total de planejamento, de visibilidade, de plano estratégico, visão de onde chegar, o que se quer, né? Fica tudo muito empírico e cada vez que a gente entende, e aí olha o drama, o meu drama de como alguém que, digamos assim, tangencia o entendimento desse mercado, com vistas a um dia entendê-lo um pouco melhor. Eu fico a pensar o seguinte: como é que tanta inconsistência pode ainda trazer interesse de investidor, a não ser para aqueles negócios em que, como dizia o Milor Fernandes dizia o seguinte, uma negociata é um negócio muito bom para o qual não fomos convidados, né? Mas o mercado brasileiro, para ser atrativo, ele tem que beirar uma negociata, uma coisa assim: olha, o meu risco é mínimo, o meu investimento vai ter um retorno formidável no curto, médio prazo, porque do contrário, como é que eu vou investir num país que não se preocupa com a gestão das suas contas, com o seu futuro, não tem plano de voo, né? Então, cada vez mais, o mercado internacional o mercado que vai se internacionalizando, se bitcoinizando, ele vai em busca de certezas, né, Stormy? Eu estou errado nessa minha avaliação? O Brasil precisa sentar junto lá, entrar todo mundo na Liberta Play, numa salinha lá e começar a entender melhor como é que funciona esse jogo, porque daqui a pouco esse jogo não é mais para nós. Eu acho que alguns pontos que você colocou estão absolutamente corretos, mas a gente tem que olhar um pouco o cenário mais amplo quando eu penso no seguinte sentido: o que faz o investidor estrangeiro olhar para o Brasil como oportunidade de investimento? Vamos e venhamos, o Brasil é um país continental. A gente tem um cliente aqui, Glauco, que o cliente manda para o Brasil aqui regularmente entre 5 a 10 milhões de dólares todos os meses. Ele vai enviando, investindo aqui no Brasil, investindo aqui no Brasil. E outro dia eu perguntei para ele: pô, cara, por que tu tá investindo aqui no Brasil? Me explica qual que é o teu racional. Ele diz assim: Alexandre, vocês brasileiros, vocês não têm ideia da potência que o país de vocês é. Vocês não têm ideia. Vocês são como um carro Mustang sem rodas. Vocês são o motor de um Mustang sem rodas. Vocês têm um motor tão potente que mesmo sem rodas, vocês se arrastam para frente. Vocês são muito gigantes. Se vocês compararem com todos os outros países do mundo, cara, a Europa inteira cabe no Brasil, cara. Portugal tem 12 milhões de habitantes, cara. 12 milhões de habitantes tem só na Grande São Paulo, cara. Então vocês são gigantescos. Só que vocês não têm rodas. Porque vocês não têm o quê? Vocês não têm processos jurídicos azeitados, vocês não têm respeitabilidade para as regras fiscais mínimas. Se vocês colocarem rodas de patinete no carro de vocês vão disparar. Então, isso é o que nos salva, né? Sim. Essa é a visão externa, né? Sim. Eu concordo contigo e eu concordo com esse teu cliente. Eu não vejo de outra forma. Aliás, esta é a única explicação, Stormer. Isso. Essa é a única explicação. O sujeito está vendo alguma coisa que a gente não está vendo, que é um potencial gigantesco do país na geração de riqueza, na geração de... E ele me disse assim: Glauco, olha só, cara, 6 em cada 10 habitantes do mundo são alimentados por comida brasileira. O agro brasileiro é o que dá certo nesse país. O agro brasileiro é o Brasil que deu certo. Então eles investem forte na gente. Esse governo, ele não está sentado em cima do agro, não está estimulando o agro. Ele é contra o agro. É uma visão tão tosca. E aí essa é o segundo desafio intelectual meu, é tentar entender a mentalidade dessas pessoas no sentido de destruir aquilo que gera prosperidade, gera riqueza, gera tributo, né? Gera o vil metal que faz com que o Estado funcione. Então, o Brasil é um milagre. Então, chegamos a essa conclusão. O Brasil é um milagre que a gente não descobriu ainda. E quando descobrir, realmente vai ser muito bom. Aliás, isso está sendo descoberto. Eu fui atrás, né, de um relatório da B3 que mostra uma evolução enorme de investidores pessoa física nos últimos anos. E isso é muito bom.
porque faz com que as pessoas entendam mais e confiem mais no mercado de capitais e, ao mesmo tempo, se qualifiquem, né? Qual é a tua perspectiva de que isso aí vai aumentar? Eu acho que depende muito, Glauco. Eu acho que assim, algumas coisas melhoraram muito no Brasil. Eu estou no mercado desde 1998, tá? Então eu opero o mercado, já tem quase 24 anos nessa lida, tá? Quando eu entrei no mercado financeiro, a gente tinha 50 mil pessoas físicas operando na Bolsa Brasil, na B3. 50 mil em todo o Brasil, tá? Ou seja, uma quantidade microscópica. Hoje nós já estamos realmente na casa de alguns milhões. Nos Estados Unidos, a gente tem aproximadamente 65 milhões de americanos que investem em ações americanas. Tá? Aqui, 65 bem menos. Milhões? Sim, 65. 65, é um número brutal. Aqui é bem menos. Aqui nós temos realmente uma casa de 1,5 milhão, 2 milhões, podemos dizer 2 milhões de pessoas físicas. Tem aumentado lentamente. Hoje a gente tem mais pessoas físicas trabalhando no universo de criptomoedas do que na própria B3. Então existem mais CPFs hoje comprando e vendendo criptomoedas do que ações Brasil. Tá? E honestamente falando, se eu fosse iniciar hoje no investimento, no mundo de investimento, Glauco, eu investiria com a seguinte filosofia: renda fixa é Brasil, renda variável Estados Unidos. Eu não olharia para... Atenção, pessoal. Ó, isso. Ouro na tela. Isso. Renda fixa no Brasil, renda fixa no Brasil, porque, na verdade, o grande produto de exportação brasileiro é taxa de juros, não é qualquer outra coisa. O que a gente exporta para o mundo é taxa de juros. Né? Então, renda fixa é Brasil e renda variável, Estados Unidos. Renda variável é ações que negociam, que vendem produtos a nível de mundo. Nvidia... Apple, Google, Microsoft, essas empresas que são empresas que têm amplitude mundial, escala global e conseguem produzir em dólar seus resultados. E sim, sem dúvida alguma, criptomoedas, o ano que vem é um ano que tem tudo para ser um ano muito auspicioso para o BTC e para as criptos de uma maneira geral. Nós vamos fazer agora, Alexandre, um pequeno intervalo. Vamos lá. E na volta nós vamos falar um pouquinho sobre como é que as pessoas entram nesse negócio. Porque o que eu observei aqui no relatório da B3 é que os investimentos são assim... Começam com R$200, R$300, R$500. Então, as pessoas físicas estão começando a descobrir que sim, como diria o Obama, yes we can, nós podemos investir no mercado de capitais e montar uma carteira que daqui a pouco se torna um ativo muito importante para a sua vida, para a sua família. Mas Brasil Mundo dessa terça-feira, só um reforço de um convite interessante aqui, convite para um concerto da banda comunitária da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, hoje às 8 da noite, com entrada franca, na Sarmento Leite 245. 10 músicas nacionais e internacionais, conduzidas pelo maestro Marcelo Rabelo. E fica uma boa dica aí para o início da noite de quinta-feira, um evento que só pode trazer o bem. Tá bem? Retomamos a nossa conversa com o Alexandre Stormer a respeito do mercado de capitais e os desdobramentos futuros e as perspectivas. Marcelo, eu estive vendo aqui esse relatório muito interessante da B3, em que ele fala, dá um perfil muito legal sobre enfim, tendências, perspectivas e o perfil mesmo, né, o profile do investidor. E eu fiquei achando interessante aqui, dizendo o seguinte: 49% dos investidores hoje tem entre 25 e 39 anos. Quer dizer, não é um business aí dos velhos cabelos brancos, né? 26% dos investidores hoje já são mulheres. Sim. Né? Sim. E assim por diante, né? E com valores maiores do que os homens, né? Sim. As mulheres investem 26%, mas já investem mais, né? O primeiro investimento de R$372 contra 164 dos homens. Como é que tu está vendo essa juvenilização do mercado de capitais e essa presença dessa faixa etária de mulheres e tal no mercado? Eu acho que isso é extremamente positivo. Na verdade, as pessoas... com o advento da internet, as pessoas passaram a receber muito mais conhecimento e muito mais conteúdo a respeito de formas diferentes de investir.
E isso tem sim chamado cada vez mais atenção, justamente tem chamado os jovens, porque os jovens estão muito mais atrelados ao universo da internet, ao universo de globalização de investimentos e coisas nesse sentido. Então isso tem sido muito bom, porque tem trazido também um assunto que pouquíssimo se comenta aqui no Brasil, Glauco, que é a educação financeira. Enquanto que nos Estados Unidos, desde cedo, pais e filhos ficam conversando na sala de jantar como é que está o portfólio de ações da família, como é que está, digamos assim, a construção dos investimentos sendo feitos. Mesmo no Japão acontece o mesmo cenário. Aqui no Brasil, educação financeira sempre é algo que não se fala muito e até mesmo as pessoas saem da faculdade sem saber como proceder de uma maneira adequada ou com conhecimentos mínimos a respeito de como investir o seu dinheiro. Isso tem mudado, tá? Lentamente tem modificado, se tem melhorado. É nítido para nós que trabalhamos no mercado que sim, as mulheres estão chegando no mercado financeiro e isso é positivo. Na cultura japonesa, por exemplo, quem cuida do dinheiro da família é a mulher, não é o marido, é a mulher quem cuida. E as mulheres geralmente têm um perfil muito mais prudente, muito mais cauteloso na hora de investir. E por isso que o Japão hoje é o país que tem a maior poupança familiar por pessoa, né? Enquanto que nos Estados Unidos e no Brasil o nível de poupança familiar é extremamente baixo, lá no Japão é extremamente alto. A gente tem alguns desafios aí, Glauco. Um dos desafios, infelizmente, é a quantidade de pessoas que estão colocando o dinheiro que elas poderiam estar investindo todos os meses um pouquinho. Por exemplo, comprando uma BDRzinha de Apple ou uma BDRzinha de NVIDIA, uma BDRzinha de Google, que fica na Só para as faixa pessoas entenderem. BDR, o que significa a sigla? O BDR é o título que representa uma ação de uma dessas empresas. Então, certo. uma BDR... Estrangeiras. Isso, estrangeiras, né? A gente pode trabalhar, quando a gente fala de renda variável, nós temos as ações das empresas do Brasil e nós temos as BDRs, que seriam os títulos que representam as ações de empresas americanas, todas elas negociadas na bolsa aqui no Brasil, né? Através das diferentes... Por que eu te pergunto? Desculpa te interromper. É porque antigamente eu ouvia falar bastante em ADR, né? American Depository Receipts. Isso. Né? Depois eu vi que mudou para BDR e eu não só agora que me deu a curiosidade de saber o que significa o B, né? Perfeito. É que a ADR é a ação brasileira que é negociada no exterior, na Bolsa Americana. Perfeito. Então a BDR é a ação americana que é negociada na Bolsa brasileira. É o contrário, tá ótimo. É o contrário, exatamente. Nada como a informação vinda de... Aliás, deixa eu agradecer o Josué pela dica de hoje de noite, às 20 horas. Eu vou então passar lá. Eu gosto muito de música, é uma coisa que eu sempre quis aprender a tocar, então eu vou lá ouvir eles tocando esse daí, concerto da banda comunitária. Até porque, olha que coincidência, eu soube que tu és formado em medicina, ou cursaste a faculdade de medicina. Exatamente. Tu é médico. Eu sou médico, exatamente. Isso olha que interessante. Na faculdade, na antiga católica, né, que é na Universidade Federal de Ciência e Saúde, o médico Alexandre Stormer, né, tá fazendo menção ao evento que vai ocorrer lá. Interessante. Sinergia. Isso aí. Que bom. Bom, mas então voltando para o ponto que a gente estava conversando. Então sim, as pessoas estão querendo aprender mais sobre isso e as pessoas estão começando a entender que se elas colocarem o dinheiro para trabalhar para elas, é possível que elas tenham uma vida um pouquinho melhor, uma saúde financeira melhor. Só que a gente tem algumas dificuldades aí que, poxa, se a gente pensar realmente no investimento de ações, mas será que não é muito caro isso? Será que não é muito pesado? Eu acho que você colocou um ponto muito importante, Glauco. Se a gente puder colocar aqui na tela. Vamos lá. Então aqui a gente vê uma simulação de R$50 sendo colocados por semana, certo? Em algum desses diferentes ativos aqui. Seja no BTC, seja um pouquinho em ouro, seja um pouquinho na Apple ou mesmo em Dow Jones. O BTC a gente consegue comprar em qualquer exchange que tem hoje. Então, se o cara tivesse colocado isso em BTC, R$50 por semana nos últimos 5 anos, teria colocado algo em torno de R$13 mil, 13.100, estaria hoje com valor de face de R$41.500. Se ele tivesse colocado em Gold, existe hoje na B3 um título que é o Gold 11. O Gold 11, então ele compra as unitárias, está na faixa de uns R$23, o cara poderia comprar uma cotinha dessas por dia, ou por mês, ou por semana, e ir comprando ouro dessa forma,
ele estaria hoje com R$19.100. Se ele tivesse colocado na BDR da Apple, aquela que a gente mostrou ali, a APL34, que também está sendo negociada na faixa de uns R$60, R$70, ele teria hoje em torno de R$22.000. Ou seja, o meu ponto aqui com os amigos é: não há necessidade de ser aportes gigantescos, nem deve ser. Na verdade, assim, não existe nenhum ato grandioso que a gente faça na vida que não parta de uma consciência elevada do que está sendo feito. Então a gente tem que ter uma consciência de que é a resiliência e o investimento sistemático, todos os meses um pouquinho e comprando um pouquinho. E por isso que o ponto que você colocaste, Glauco, é um ponto que me deixou muito feliz, foi a percepção de que as mulheres estão entrando no mercado. Porque as mulheres, nesse sentido, elas são mais disciplinadas que os homens. Quando elas se destinam a eu quero economizar um pouquinho todos os meses, a mulher vai lá e faz. O homem já é um pouco mais intempestivo, muitas vezes, por características naturais nossas, nós acabamos sendo muitas vezes mais, digamos assim, inconsistentes na execução de um plano que a gente tenha criado. Então, a gente tem percebido que os investidores que melhor performam são aqueles que desenham uma estratégia, tipo, eu vou comprar todas as semanas ou todos os meses tais e tais ativos e vou com isso, então, construindo o meu crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Esses são os investidores que têm os melhores resultados. Não são aqueles que pegam uma gigantesca quantidade de dinheiro e aportam numa hora e depois saem e não sabem mais o que fazer. Então, o estudo, o conhecimento disso e a resiliência de investir um pouquinho todos os meses é o que vai levar as pessoas a um bom sucesso. Eu estava observando aqui que os homens, as mulheres investem mais no mercado de renda fixa, né? Sim. São mais tradicionais, são mais ortodoxas, assim, né? Os homens aqui são mais no mercado de renda variável, ações, etc. e tal. O perfil da mulher ele é mais prudente, de fato. E nesse sentido não está errado, pelo contrário. Não, eu diria que é claro que não. como eu mencionei, o Brasil é o melhor país do mundo para se investir em renda fixa. Não existe nenhuma outra renda fixa que pague tão bem quanto o Brasil no mundo. A gente tem aqui produtos que entregam IPCA mais 6, IPCA mais 7. Então, cara, inflação mais 7% em cima da inflação é um excelente investimento que a pessoa pode estar colocando numa carteira num prazo mais longo. E a gente tem que perceber que é isso que vai produzir realmente uma melhor saúde financeira para a família da gente, né? Saber investir bem o dinheiro que a gente tem. Isso é muito importante, isso é produto de educação, né, Alexandre? Sim. Quer dizer, à medida que como tu falou, né, as famílias japonesas, americanas, europeias, elas discutem essa questão da diversificação dos recursos da família numa mesa de jantar, no almoço. Eles tratam deste assunto, né? Não ficam dependendo, né, de benesses governamentais ou de variáveis aleatórias, tipo sorte. E aí, nesse sentido, o presidente, o CEO da B3 também faz menção às bets. Essas plataformas de aposta, eu tenho uma certa dificuldade de identificar essas plataformas de aposta num mercado maduro, num mercado futuro, onde as pessoas respeitam o trabalho, respeitam o seu dinheiro, respeitam o seu ativo, suas conquistas, né? É impressionante como isso tira dinheiro do mercado e manda dinheiro para fora. Nesse sentido, eu sei que eu estou interpolando uma coisa meio complicada da gente conversar, que são a questão dessas bets, tá? Mas como é que a gente faz com que as pessoas se afastem dessas bets e se aproximem mais dos mecanismos de trading mais seguros, mais ortodoxos e tradicionais? Ou se é que existe essa perspectiva? É uma preocupação do diretor lá. Me chamou a atenção porque isso foi uma preocupação manifestada por ele, né? Como é que tu está vendo essa presença alienígena dessa turma aí no meio do Eu acho que o Fake Story foi muito feliz na identificação de que hoje o brasileiro tem perdido muito dinheiro em jogos de tigrinho e coisas nesse sentido, e são vários e vários bilhões de reais que são destruídos nesse tipo de aposta. Tá? Infelizmente isso está crescendo e tende a crescer,
tende a aumentar. Hoje tem mais gente colocando dinheiro nisso do que em criptos, ou mesmo do que em mercado financeiro tradicional. E isso tem produzido realmente destruição da renda familiar, até mesmo de famílias inteiras. As pessoas perdendo todos os recursos que têm nesse tipo de vício que acaba se tornando em algo realmente extremamente viciante. Então, existe uma preocupação muito grande em cima disso, Glauco, mas eu olho para isto e eu identifico isso não como isso é apenas o sintoma. Isso é apenas um sintoma da doença principal. A doença principal não é o jogo do tigrinho, não são as bets em si. A doença principal reside realmente em dois aspectos. Primeiro, é a falta de educação financeira que o brasileiro tem. Infelizmente, ele não sabe, ele não conhece. E segundo, infelizmente, no meu entendimento, o maior roubo, o maior estelionato que foi feito no Brasil nos últimos 30 anos não está atrelado ao estelionato e à corrupção política. O maior roubo que foi feito no Brasil nos últimos 30 anos foi que a nossa classe política roubou o cérebro, o QI, a capacidade intelectual do povo brasileiro. Na medida em que a gente não tem nem sequer saneamento básico em várias e várias casas do Brasil, e as crianças então simplesmente têm diarreia nos primeiros 2 anos de vida e o cérebro delas não se desenvolve o suficiente. O QI médio do brasileiro está em 80. O QI de um babuíno fica na faixa de 75. Então um babuíno tem um QI de 75 e o QI médio do brasileiro está em 80, infelizmente. Por quê? Porque o cérebro do brasileiro foi destruído por falta de alimentação, falta de educação, falta de saneamento básico. E isso são gerações que vão ter que reverter isso. Nesse sentido, é uma constatação triste, porque todo mundo fala, e não é de agora, né? Eu acompanho analistas e estudiosos na área da ciência política e das ciências sociais, assim, olha, o futuro é de quem vai estar mais preparado intelectualmente. E pode chegar a um ponto de uma situação de ruptura, no sentido de que daqui a pouco o cidadão de lá não consiga mais se comunicar com o cidadão de cá por absoluta falta de um protocolo mínimo de capacidade de entendimento. Exatamente. E nesse sentido, é que eu também reforço o princípio da informação. E aí, Alexandre, a gente volta a convergir, né, nessas palavrinhas mencionadas aqui, né? Liberdade, liberdade de investimento. Quer dizer, hoje tu não tem no Brasil mais, quer dizer, eu não posso investir num fundo ou num conjunto, num clube de ações lá fora. Não, hoje tu pode fazer isso. Sim. Mas para fazer isso, tu tens que ter assumir um compromisso com a informação livre, com a transparência, com o full disclosure, como se chama, né? Quer dizer, tu não pode mais lidar com segredinhos, com segredos de liquidificador, como dizia aquela música do Cazuza, né? Não existe mais. Ou tu tem transparência e informação fluida através da tecnologia, ou tu é um país, uma comunidade, uma sociedade de terceiro, quarto mundo, né? Nesse sentido, mais uma vez eu evoco o trabalho que a tua empresa faz, no sentido de, há muitos anos, estamos falando de 26 anos, Alexandre. Sim. 26 anos. 26 anos na formação, na preparação de pessoas. E aí pessoas físicas, gente, pessoas jurídicas, têm que começar a acoplar ferramentas de gestão melhor do seu patrimônio. Do seu patrimônio, seja na aplicação em fundos imobiliários ou agro, seja em carteira de renda fixa, seja em ações, né? Isso é muito importante para que isso pode começar pequenininho. Em vez de tu fazer a aposta na bet, gastar 200, 300, 500 reais numa aposta de bet, daqui a pouco não tem mais nem para comer. Exato. É muito importante que o povo, que a nossa sociedade entenda melhor a aplicação futura. Teve um tempo atrás que a gente só tinha poupança, né, Alexandre? Quando a gente era criança, né? A gente ou tinha poupança, ou daqui a pouco os mercados, naquela inflação horrorosa dos anos
90 lá, aplicação de overnight. O overnight, o famoso overnight. Overnight. Então, eu via pessoas assim, fazendo essas aplicações nessas carteiras, e era tudo muito artificial, porque era tudo um financiamento muito louco dos títulos do governo, fazer o governo continuar operando com altíssima inflação, e isso gerando uma bola de neve insustentável. Quer dizer, tudo isso fruto da ignorância, e que hoje, se nós não temos mais grandes explosões inflacionárias, é fruto disso. É fruto do controle que o mercado exerce já, graças ao mínimo das pessoas que ainda pensam. Excelente. A questão, eu queria dar um passo atrás nisso, Glauco, e rapidamente pontuar isso que você mencionou, porque assim, nós conseguimos nos livrar daquele processo inflacionário, porque provavelmente os mais jovens, eles não presenciaram aqueles 80% ao mês dos anos do presidente Sarney. Nós tínhamos 80% de inflação ao mês. Tá? Então os mais jovens não viram isso, eles não perceberam isso. Isso foi vencido, esses 80% de inflação ao mês, foi vencido em cima de um tripé econômico, que era basicamente responsabilidade fiscal, um câmbio flutuante. Então esses são fatos que construíram a base para o país deixar de ter um processo inflacionário brutal, que é o que nós tínhamos. E nós estamos perdendo um desses tripés. Neste momento, nós estamos perdendo o tripé da responsabilidade fiscal. E das metas de inflação. No momento em que nós abrirmos mão disso, e nós estamos fazendo isso de uma maneira muito perigosa, nós estamos flertando com um processo que é perigosíssimo, o processo de inflação no Brasil. Né? E no momento que a gente faz isso, e ao mesmo tempo a gente flerta também com a quebra de contratos jurídicos, com a quebra de uma estabilidade jurídica, o cenário fica muito mais complicado para o Brasil num prazo de 1 ano ou 2. Eu realmente olho para o cenário de 2025, para Estados Unidos um pouco mais tranquilo, entre aspas, com as questões com o novo presidente. Ainda assim, nós temos que pontuar que o Trump... Eu não queria estar no cargo dele, honestamente, Glauco. O Trump tem uma série de pepinos para tentar, digamos assim, desentortar. Ele tem uma guerra na Ucrânia que ele tem que resolver. Ele tem uma guerra lá com o Irã e Israel que ele também tem que resolver. E ele tem uma dívida interna de 34 trilhões de dólares dos Estados Unidos que ele, de alguma maneira, tem que dar uma ajeitada, né? Ou seja, não é nem um pouquinho fácil as missões que tem pela frente o presidente americano em si. Tá? Passou por 2 tentativas de assassinato, ele está no lucro, Alexandre. Bom, isso é verdade. Isso é ele está no lucro. Ele conseguiu vencer uma máquina, um deep state horroroso, que o perseguiu antes, durante e depois do seu mandato. Sim. Sofreu 2 ou 3 tentativas de assassinato, sabe-se lá quantas que não se concretizaram a ponto da gente ficar sabendo. Sim. Então ele está no lucro, e nós estamos no lucro com ele, essa altura do campeonato. Né? Deixa eu te fazer uma perguntinha final, que tem me chamado muitas vezes. Uma das políticas do Donald Trump não é acabar com a agenda ambiental. Isso aí é papo esquerdopata tradicional. Tá? É evidente que a agenda ambiental, a agenda de proteção ambiental, ela está no dia a dia de todos os governos, de todas as pessoas. Então, não se trata de discutir e novamente polarizar. Quem é contra, quem é a favor. Não, isso aí sempre é uma agenda de esquerda. Sim. O que o Donald Trump vai voltar a fazer, com certeza, é retomar uma agenda de produção de energia. Certo? Por quê? Porque os Estados Unidos teve uma alta inflacionária violenta em função do fechamento de oleodutos promovidos pelo governo Biden, em acordo com os globalistas e ambientalistas internacionais, para tentar ganhar uma eleição. Né? Foi lá e trancou, fechou as torneiras de pipelines, de oleodutos e tal, e cessou a produção, a perfuração de petróleo e fracking no território, nas terras federais dos Estados Unidos. O Donald Trump vai rever isso. Consequentemente, é provável, muito provável, que os preços do petróleo caiam. Sim. Estou certo nessa perspectiva? E nessa forma, como é que eu posso investir na retomada? Se existem, por exemplo, capítulos dentro do mercado de capitais, em que eu possa agora pegar o meu dinheiro e investir nessas novas frentes de investimento na área de obtenção de energia.
Sem dúvida alguma que Trump tem como missão principal dentro do governo dele criar energia barata para os Estados Unidos e para o mundo. Percebam, meus amigos, o que fez o mundo deixar de ser um mundo medieval no século passado, o que fez toda essa sociedade que a gente vê aqui, os prédios, os aviões, os carros, tudo isso que nós vemos, telefones celulares, tudo isso tem um nome: petróleo. O petróleo, quando ele foi descoberto como uma fonte de energia barata até então, ele permitiu todo o desenvolvimento e todo o boom econômico que o mundo teve. E literalmente, nos últimos 105, 120 anos, a gente conseguiu reduzir radicalmente as diferenças sociais que existem entre as pessoas. Como assim, Stomer? Cara, se vocês considerarem que o homem mais rico do mundo em 1920 tinha uma qualidade de vida pior do que uma classe média de hoje, o homem de classe média hoje vive melhor que o cara mais rico do mundo de 1920. Isso foi permitido por quê? Pelo petróleo barato, pela energia barata, por todo o desenvolvimento tecnológico que uma energia barata produziu. Então, destruir a fonte de energia barata é a maneira mais rápida que os socialistas têm para acabar com o capitalismo. Essa é a maneira mais imediata. Tu mata a raiz, a fonte principal de existência do capitalismo, que é a energia barata. E isso o Trump vai tentar enfrentar, vai tentar descobrir maneiras de produzir uma energia que seja, de preferência, a mais sustentável possível, mas que seja viável. Não adianta ser uma coisa sustentável que não é viável. Mais viável. Perfeito. Isso. Tem que ter viabilidade econômica na coisa, né? Então esse é o desafio. E eu acho que ele vai conseguir. A gente chegando ao absurdo, por exemplo, de alguns países da Europa proibirem agricultores de plantar. Nós estamos chegando a esse nível na Holanda. Isso está acontecendo. Né? Então, assim, cara, como é que as pessoas vão comer? Como é que as pessoas vão comer se não pode plantar? Então, é um troço assim que realmente eu entendo essas surrealidades que tu observas, Glauco, e que a gente vê como algo que não tem absolutamente nenhum senso natural e lógico, a não ser o único objetivo de destruir o capitalismo por destruir o capitalismo, e não tem algo propositivo, algo que seja melhor, ou algo que entregue uma vida melhor para as pessoas. É impressionante. Eu acho que sim. Bom, o dólar hoje já está abrindo com $74 o barril, tá longe dos preços que já tivemos aí acima de $100. A tendência é que essa queda se acentue ainda um pouco mais até o final do ano, para bem do aumento da produção, do aumento da produtividade, um aumento da geração de riqueza. E, aliás, o recado que o estado da Pensilvânia deu nessa eleição, ele é claro nesse sentido. Quer dizer, nós não podemos escolher um em detrimento de outro. O fato de que nós vamos investir em tecnologias alternativas, renováveis, limpas, não significa que nós temos que parar a indústria, que nós temos que demitir gente e que nós temos que reduzir a energia de um país inteiro. Esta é uma visão tosca, típica daqueles que estão deixando o governo americano, e que daqui a pouco eu espero que a mesma coisa aconteça por aqui. Eu achava até que não ia acontecer mais, mas aconteceu, então agora espero que passe um tempinho e vão embora também. Glauco, o triste é a narrativa é muito forte, a narrativa convence as pessoas de fazer coisas estúpidas. A narrativa que a imprensa larga, a imprensa, digamos assim, mainstream, larga, olha, cara, eu não consigo entender como é que a Califórnia vota nos democratas. A Califórnia está como está agora. Observa que a votação está cada vez maior. É um estado democrata, sim. Mas assim como Nova York, os índices, os percentuais de votação estão mudando. Sim. Estão mudando. Daqui a pouco, porque ninguém resiste a uma vida como está acontecendo na Califórnia hoje. Sim. Eu tenho dito aqui nesse programa, meu filho teve lá um mês e meio atrás, e eu perguntei para ele, teve em São Francisco, eu disse, meu filho, aquilo que a gente vê na televisão é verdade? As pessoas nas ruas, tendas, drogados? Ele disse, não, pai, não é verdade, não. É muito pior. Bah. Então ele esteve lá em loco e viu e me disse, eu fiquei impressionado, né? Mas isso é uma coisa típica de uma mudança que vai acontecer, lenta e gradual. Mas a Califórnia, que é hoje um motor econômico ainda muito forte nos Estados Unidos, está caindo caindo na real. A mesma coisa em Nova York.
Sim. E não vai precisar de tolerância zero do Rudolph Giuliani para Nova York voltar a ser um destino viável para turismo, para negócio. As coisas vão acontecer, não é? Esperemos que sim. E assim se espera. Meu querido Alexandre, muito obrigado pela tua presença. Voltaremos a conversar. Vou te importunar mais vezes para nós. E fica a minha recomendação que a nossa audiência procure a Liberta Play para começar a se sincronizar mentalmente, intelectualmente com esse novo mundo que está se descortinando aí na nossa frente. Obrigado, Alexandre. Tuas palavras finais aí para a audiência do Mais Brasil Mundo. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito da audiência do Mais Brasil, pessoas que estão sempre buscando conhecer coisas novas e aprender coisas novas. Eu já deixo o convite então para ir lá no Liberta Play e começar a olhar um pouquinho esse bichinho dos investimentos, que é um bichinho bem interessante. Gigantesco abraço. Está rodando no rodapé aí da sua tela, o libertaplay.com.br. Lá você conversa com a equipe do Alexandre Stormer. Um forte abraço a ti, obrigado pela atenção e um abraço forte, um beijo na minha audiência aqui do Mais Brasil Mundo.